Eu já havia pensado nestas questões que rondam a questão de prosperidade, riqueza e espiritualidade. Eu havia percebido e notado que são questões que não andam juntas, né? Contrariamente ao que as igrejas neopentecostais querem demonstrar, que riqueza é sinônimo, riqueza e prosperidade é sinônimo de espiritualidade. A história e os fatos têm demonstrado que muitas vezes são caminhos opostos. Riqueza, bens de espiritualidade, né? E eu fiquei muito feliz quando vi o Vic Vanilla falando isto. Assisti um videozinho hoje, um pequeno vídeo, acho que um Reels, onde ele fala, né? O arquétipo de Jesus, maravilhoso, bom, legal, bacana, né? Só que não é para bens materiais, para riqueza. Alguém que prega e ensina que você deve dar os seus bens aos pobres, dividir, né? Sobre a questão do camelo e do rico lá, embora eu tenha explicação para isso. Mas o cerne da questão é que, contrariamente ao que os religiosos e as igrejas pentecostais, neopentecostais, né, as igrejas que pedem muito dinheiro, ensinam, o povo mais pobre e lascado que a gente vê são justamente os cristãos. Entendeu? Tem alguém que vai ficar puto comigo, vai ficar chateado. Aí vai mostrar um empresário, dois. Ah, que na minha cidade tem um irmão rico. Sim, mas é muito pouco, irrelevante, perto do número de pessoas pobres, né? E dentre os cristãos ainda, os mais ricos sempre foram os católicos. É que as igrejas fazem bagunça e badalá e beberibedê. Aí todo mundo pensa que a riqueza tá lá, o povo próspero, olha nessa igreja aqui, é o povo mais próspero, mas é por causa do barulho que faz. Na verdade, entre os cristãos, os mais ricos são sim os protestantes, mais ingleses e americanos, né? Do protestantismo. As igrejas mais tradicionais, os ricos são de igrejas tradicionais, como batista, presbiteriana, né? Aquela batista tradicional mesmo, a presbiteriana do Brasil, tá? Não é renovada não, do Brasil. Então essas igrejas mais frias, né? Sem tanto pentecostalismo, sem tanta linguagem, sem tantos milagres e dons e curas, é o povo ainda mais rico. E no Brasil, o povo mais rico são os católicos. Tem muitos crentes evangélicos ricos, mas era católico, ficou rico quando era católico. Por quê? Porque não deu tanto ênfase na espiritualidade. Os pés deles, as razões deles, os negócios deles estavam fixados na questão mais de terra, né? É o que remete justamente à simbologia. O que é a simbologia? A estrela lá que demonstra o equilíbrio. Triângulo para cima, triângulo para baixo. Triângulo para cima, espiritualidade, céu, luz, desenvolvimento espiritual, né? Namastê, evolução espiritual. Triângulo para baixo, apontado para baixo, a questão terrena. São chamadas energias telúricas, né? As forças terrenas, que remete justamente à riqueza, prosperidade. Assim também a cruz, né? Cruz para cima, espiritualidade, né? Os 4 elementos: fogo, terra, água e ar, né? Remete às 4 pontas da cruz, o pé em cima e as 2 pontas dos braços. Né? Ali é uma simbologia alquímica dos 4 elementos. E a cruz virada para baixo, ela apontada para baixo, é semelhante ao triângulo apontando para baixo. Remete justamente às questões materiais de riqueza e de dinheiro. Por isso que muitos rituais considerados satânicos, muitas vezes, considerado, nem sempre é, mas considerado, a cruz virada de cabeça para baixo. É justamente porque o fim daquele ritual, em que usa a cruz, é justamente atrair e alcançar riquezas e bens materiais. Resposta material e não espiritual, né? Corroborando com tudo que eu venho dizer, eu conheço crentes poderosos em oração, né? Crente que ressuscita mortos, né?
Crente pobre que não tem o que comer. Mas numa batalha espiritual vê-se um feiticeiro, uma feiticeira, famosa também, né? Teve uma crente, uma irmã crente da cristã, pobre, família grande, praticamente passava fome. Tinha um filho paralítico, paraplégico, né? Sem condições. E Deus mostrou para essa irmã que aquele filho seria um pregador, ia ter o dom da palavra. O que é o dom da palavra na congregação cristã no Brasil? Revelação. Ia ter revelação da palavra e prega lá na frente, cumpre, acontece. Deus revela que parte da Bíblia para ler aquele dia na igreja, né? E os conselhos que é pregado ali. E uma feiticeira resolveu entrar na guerra, né? O mago, o feiticeiro inteligente, o esotérico inteligente não entra nessas guerras, não entra nessas batalhas jamais. Mas existe alguns desavisados que entram nessas guerras espirituais sem motivo, sem razão. E aí a feiticeira falou que aquele menino, os guias dela falou para ela que ele não ia melhorar, ele não ia sarar, ele não ia ser curado, porque ele ia ter um negócio, um dom de palavra, um negócio chamado dom de palavra, e aquilo era prejudicial, os espíritos, os guias não queriam aquilo, e os guias não permitiriam, não ia deixar aquela criança andar. E a feiticeira foi, em vez de ficar quieta, contou para a mãe, os meus guias do meu terreiro disse que esse menino não vai andar, porque senão é um negócio de dom de palavra, e isso não é bom, os guias não querem isso, não, né? Certamente era guias da mão esquerda, chamado, né? Que é do mal, que tem direita e esquerda. Os de direita iria gostar, achar legal, certamente, né? Porque é o mesmo ritmo da Bíblia. Inclusive usa a Bíblia, até mesmo nesses ritos, que parece ser do mal. Agora o que chama de mão esquerda é o mal mesmo. Então certamente guias de mão esquerda deve ter falado. E a irmã continuou naquela esperança e Deus confirmou que ele ia andar em tal idade. Quando chegou aquela idade, ele andou. E a feiticeira falou, não, então eu vou morrer então. Eu tenho que morrer porque eu perdi no combate. Quando perde, quem perde tem que morrer. Então eu perdi e a feiticeira morreu mesmo, conforme ela falou. Ela perdeu na batalha e no combate. Agora você vê, uma crente dessa com um poder tão grande desse, né, de praticamente matar a feiticeira. E pobre, por quê? Porque a concentração dela... daí os crentes vão falar, os evangélicos, não é porque... Isso aqui é só um exemplo, podia estar 1000 exemplos desse, viu? 1000 exemplos desse de crente poderoso para orar para a filha, para o neto, para a neta passar no vestibular, passar em concurso. Poderoso na oração para curar, libertar e até ressuscitar mortos. Né? Eu tenho casos de mortos que foi ressuscitado mediante oração. Mas com a vida bem lascada. Porque a concentração está no outro reino, que é o reino da espiritualidade, o reino espiritual, o reino celestial. Jesus, luz, futuro céu, futuro reino. E não teve atenção às questões materiais. O que devemos buscar disso tudo que eu estou falando? Um equilíbrio. Um equilíbrio entre céu e espiritualidade, força, poder espiritual e pés no chão. Né? Esse tipo de estudo que leva a esse equilíbrio é o que o Vic Vanilla sempre remete muitas vezes nos vídeos dele, é o que se deve buscar, sem extrapolar para um lado. Por causa dessas questões é que nós temos pastor rico e pastor pobre. Não estou falando de pastor que pega dinheiro ou que rouba, não. Estou falando de pastor, muitas vezes trabalha. Tem pastor que trabalha, não pega nem dinheiro da igreja. Eu conheço religiões que os pastores não têm salário. Então, existe pastor rico, empresário, e pastor pobre, fracassado, que quase não tem o que comer. Eu conheço. Pastor fraquinho mesmo, muito fraquinho. Bem arrebentadinho mesmo, sofridinho. E que muitas vezes ora por enfermo e cura. Cura, dor nas costas, cura dor de cabeça. Tem ancião rico e ancião pobre, da cristã no Brasil, de outras. Porque é esse equilíbrio que falta no ancião pobre muitas vezes. Não é que Deus não quer. Muitas vezes esse ancião pobre, milagreiro de obras sem fim.
Existe cooperador pobre, cooperador rico, feiticeiro pobre, feiticeiro rico, candomblessista pobre, candomblessista rico, umbandista pobre, umbandista rico, e assim por diante. Né? Ah, feiticeiro é tudo pobre, miserável. Não. Tem os pobres que moram na casa caindo, e tem sim os pais de santo, os babalorixá, os sacerdotes ricos, dentro das mais variadas vertentes ocultistas. Né? Então, essa questão do equilíbrio é o que é difícil de alcançarmos muitas vezes. A gente pega muito para um lado ou muito para o outro. E o bom é justamente esse equilíbrio que é mostrado pelo hexagrama. Hex é 6, aquela estrela de Davi, de 6 pontas. O hexagrama remete justamente ao equilíbrio. Né? E mais uma vez, não é à toa que os maçons possuem, né, veneram, não no sentido de adorar, veneram no sentido de uma certa devoção, consideram Baphomet, a imagem de Baphomet, assim como os templários. Né? E Baphomet é justamente essa questão de equilíbrio, assim na terra como no céu. Né? E aquela estrela justamente também na testa dele, o hexagrama. É a busca desses estudiosos ocultistas antigos de alcançar esse equilíbrio. E é esse equilíbrio que faz com que tenha uma vida abundante e feliz nesse plano. Né? Muito obrigado. Comenta aí o que você achou, o que você entende. Caso você já tenha visto também experiência desse tipo, comenta aí. Obrigado, até a próxima.